Oi, gente! Começando mais um vídeo por aqui. Como vocês viram pelo título, a gente decidiu fazer um vídeo com algumas diferenças que a gente notou de Brasil e Portugal, né? Lembrando que não são diferenças de palavras, né, Linda? Porque a gente sabe que são muitas palavras aqui diferentes do Brasil, enfim, isso não é o foco do vídeo, mas são diferenças assim que a gente percebeu mais, não sei, mais culturais, não sei assim como explicar, sabe? E obviamente, deixando muito claro, né, são diferenças assim que nós percebemos, né, através da nossa bolha, da onde a gente mora, com quem a gente convive, né, no trabalho, enfim. Não são diferenças, Portugal não existe só essas diferenças que a gente vai falar. Claro que não, gente, é a nossa percepção, tá? Aqui no canal a gente sempre fala muito sobre a nossa percepção, enfim. Tem uma coisa que vale a pena falar sobre os idiomas, eu acho que vale a pena ressaltar, que não é... O mais difícil não é a questão da diferença entre palavras. Eu acho que o mais difícil para o brasileiro é entender a forma que eles falam de uma forma muito rápida e vão atropelando as palavras e as sílabas e num tom diferente do que a gente fala. Então, eu acho que a dificuldade não é nem essas palavras diferentes, tipo banheiro, casa de banho, ônibus, autocarro, essas coisas você pega rápido. Mas você, às vezes, tem que se esforçar para entender o que eles estão falando pela forma que eles falam. Eu costumo falar que eu acho que é muito mais fácil para eles entender o que o brasileiro fala do que o brasileiro entender o que o português fala. Que o brasileiro ele fala mais cada sílaba. Eles não, eles vão atropelando tudo. Aí você fica... Oi? É verdade, mas enfim, esse não vai ser o tema, né, principal aqui desse vídeo. A gente decidiu trazer diferenças diferentes, né, diferenças sem ser da língua. O que a gente sentiu, tá? Que aqui em Portugal, os portugueses, são um pouco mais diretos, reto e direto, sabe? Direto e reto. Eles não têm... Porque, por exemplo, no Brasil é todo mundo muito mais caloroso, né? A gente chega, cumprimenta, dá abraço. E aqui eles são mais diretos e a gente... Se eles têm alguma coisa para falar para você, ele vai chegar e vai fala falar na direto. cara. Ele não vai, oi, isso aqui, cheio Exatamente. de toques e delicadeza. Ele vai Exatamente. chegar e pum, vai dar o papo. Eles não floreiam muito para falar uma Exatamente. coisa, né? Eles falam direto. Então, às vezes a gente pode até achar que a pessoa foi grossa comigo, só que não, sabe? Ela foi concisa, né? Ela falou o que tinha que falar, ela deu a informação que tinha que dar. A segunda coisa que a gente estranhou bastante foi a questão que aqui em Portugal se usa ainda, em pleno 2023, entrando em 2024, né? Se usa muito dinheiro, gente, especialmente moedas. E aí eu vou perguntar pra galera aí do Brasil, gente, qual foi a última vez que vocês usaram moedas aí no Brasil? Porque assim, eu e Fábio, a gente, juro pra vocês, eu não tocava numa nota, uma espécie. Aí no Brasil eu acho que tinha, sei lá, uns 2 anos, sabe? Que eu não tocava numa nota. O Brasil, ele tá muito mais digitalizado do que Portugal. Isso assim a gente aprendeu na prática, né? Mas parece que isso acontece porque por um estabelecimento aqui aceitar cartão, aceitar pagamento digital, tem impostos muito altos. Então a maioria dos estabelecimentos prefere não trabalhar com isso e só aceitar em dinheiro. Então tem vezes você vai nos restaurantes assim super chiques, assim, bem arrumados e tal, aí você na hora de pagar não aceita cartão. Então você só trabalha com dinheiro. Exato. O meu salão de beleza, né, onde eu faço unha, é um exemplo disso. Lá só aceita dinheiro, não aceita cartão, enfim, porque como o Fábio falou, os impostos são muito altos. E aí no Brasil, né, a gente tem o Pix, que você paga com Pix até o ambulante na praia, sabe? Então é muito mais simples. Eu praticamente não andava com dinheiro na rua, como eu falei, há pelo menos 2 anos, né? E todo o pagamento que a gente fazia ou era por cartão, ou então era no próprio Pix, né? Eu tô na praia, quero beber um mate, aceita Pix? Aceita. A gente viu até gente em sinal lá no Brasil, pedindo dinheiro, esmola, enfim, vendendo balinha, com QR Code que aceitava Pix, né? E aqui não tem Pix, mas tem um tal de MBWay, que é um pouco parecido, né? O MBWay é como se fosse o Pix daqui. Em alguns casos ele é até mais prático, assim. Você, por exemplo, você vai fazer uma compra na internet, no Brasil, o Pix ele funciona dentro dos aplicativos do banco, né? Ou dos bancos digitais. Então você tem que ler um QR Code, ou você copiar e colar aquele código gigante. Aqui não, você tem cadastra o seu telefone, você diz que quer fazer a compra,
automaticamente você recebe um push para você autorizar e a compra está pronta. Você não precisa ler um QR Code ou copiar e colar um código. Então, nessa questão, o MBA ele é até mais ágil, avançado, assim. É verdade. E para mandar dinheiro para pessoa também é muito simples. Você bota o número de telefone, que é como se fosse a chave Pix, e manda. Isso. Só que ele não é tão popular assim, pelo que eu tenho visto, como o Pix é. No Brasil, todo mundo já trabalha com o Pix. Aqui o MBA, desculpa, tem gente que ainda tem um pé atrás, nem todo mundo usa, não sei o quê. É um aplicativo, né? O MBA é um aplicativo, ele não funciona dentro do aplicativo do banco. Você tem um aplicativo MBA. E por ali você vai fazer tudo. Sim. Os bancos até têm um MBA integrado dentro deles, mas eles não funcionam tão bem como o aplicativo próprio do MBA. Sim. Por exemplo, eu adoraria que o meu salão aceitasse transferência para MBA, né? Seria muito mais simples. Toda vez que eu tenho que ir lá fazer eu tenho que ir no banco sacar dinheiro, que é que eles falam levantar dinheiro, para poder pagar o salão. Então, isso a gente sentiu, assim, que Portugal está um pouco mais, entre aspas, atrasado nessa questão de digitalização do dinheiro. Terceira diferença que a gente notou foi o trânsito, né, lindo? O Fábio dirige, né, tem dirigido todos os dias, né, para ir pro trabalho. E a gente repara como os portugueses são mais cordiais no trânsito do que os brasileiros. Novamente, lembrando da nossa bolha, tá, gente? A gente vivia numa cidade grande, no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, um bairro grande, um bairro com trânsito, que as pessoas não eram muito respeitosas, tá? A gente cansava de pegar retorno e as pessoas fazerem fila dupla, tripla, quádrupla, sabe? Aqui não, gente. Aqui, se você pega um retorno, o fim do retorno, ele vai lá no fim do mundo, mas tá todo mundo na filinha, respeitando, né? Não tem essas filas não duplas, tem, não tem. Você tá vindo na pista, tem uma saída. Todo mundo fica bonitinho naquela pista dedicada que é para sair. Ninguém vem ali por fora e fica embicando. Isso aqui é visto como uma barbaridade, assim, ninguém faz. Exato. Então, assim, eles são mais educados, de fato, no trânsito, são mais cordiais. São, bem mais. Porém, tem o porém. Não, eu vejo aqui dois porém. Eu vejo primeiro que aqui eles correm muito. É uma coisa impressionante, porque as estradas, elas são propícias a você correr, elas são largas, o asfalto é bom. Mas, cara, eu vejo uma galera indo numas velocidades, assim, que chega a ser irresponsável, que chega a assustar, assim. E aí, então, volta e meia eu vejo acidente nas estradas, são acidentes horríveis, assim, porque as pessoas vão muito rápido. Mas também por que acontece isso? Porque tudo aqui você pega autoestrada, né? Não é igual pelo menos, de novo, na minha bolha, tá, gente? O Brasil é gigante, deve ter pessoas que estão me assistindo que moram no interior do interior ou que moram de norte a sul do país. Eu tô falando da minha bolha, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, tá? Tudo lá é bairro, né? Então a gente vai para qualquer lugar, é trânsito. Aqui em Portugal, não, a gente quase não passa dentro, né, das cidades, das freguesias, enfim, tudo desemboca na autoestrada. Então, para onde quer que a gente vá, a gente tem que pegar a autoestrada. E aí é quando o povo mete o pé. Agora, uma questão que aqui eu achei pior que no Brasil, que eu vejo coisas que nem no Brasil eu vejo, é a questão do estacionamento aqui. Porque aqui o que acontece? Aqui você praticamente só toma multas entre 9 da manhã e 6 da tarde, de segunda a sexta. Fora desse horário, é meio que uma anarquia. Pelo menos aqui onde a gente mora, tá, gente? Assim, aqui no Porto. O pessoal vai parando assim, a lá caralho. Vai parando aonde dá. Assim, então eu vejo coisas assim, chega ao ponto das pessoas pararem no ponto de ônibus. Literalmente no ponto de ônibus. Em frente à cabine de ônibus para e você vê um carro do lado do outro, a ponto de não ter um espaço para a pessoa sair da cabine e embarcar no ônibus. A pessoa tem que se espremer entre os para-choques, porque as pessoas param ali. Isso é uma coisa assim que eu acho assim até a falta de respeito às pessoas, coisas que nem no Brasil, que também a galera meio que caga e anda para essas regras, a galera não faz. Eu nunca vi isso no Brasil, um ponto de ônibus lotado de carro estacionado. Carro em cima da calçada, né? Em cima da calçada é de lei. E não é nem isso, assim, beleza. Em cima da calçada a gente também já viu no Brasil. Mas assim, ontem ou anteontem a gente tava de carro e tinha uns carros assim estacionados na rua e tinha um carro, gente, com a bunda pra fora, no meio da rua. Sabe? Onde os carros vão passando
E aí aqui todos os carros assim retinhos estacionados tinham com a bunda pra fora. Tem uma galera que para assim logo depois da curva. curva. Ela vai e mete o carro ali no pisca-alerta e Gente, deixa. não Você dá faz pra da entender. curva, você quase bate, assim. Você vê gente parada no meio da rotatória. Na rotatória, você tá. Aquela volta que você vai, tem gente que para ali. Não dá cara. pra entender, assim. Então, enquanto, assim, é complicado. enquanto eles são super cordiais no trânsito, como a gente falou, não fazem fila dupla, tripla, mas ao mesmo tempo eles estacionam em qualquer lugar, sabe? Esse é um problema, porque aqui é relativamente barato você ter um carro. Sim, qualquer. Os transportes públicos aqui, dependendo para onde você vai, ali são meio ruins. Sim. E, então, assim, todo mundo prefere ter carro, só que a maioria dos prédios, eles não tem garagem, são prédios mais antigos. Sim. Então, quase todo mundo tem carro, ninguém tem vaga na garagem. Então, todo mundo vai botando o carro na rua. Sim. E, cara, onde qualquer buraquinho que o cara encontra, ele vai lá e mete o carro. E as multas de estacionamento, assim, irregular aqui também não são caras. Às vezes vale mais a pena você pagar a multa do que pagar o estacionamento. É verdade. Então, É verdade. fica meio que uma confusão nesse A gente já sentido. tomou multa aqui, né? 6 euros. 6 euros. Se você fosse deixar o carro o dia inteiro na rua e pagar, acho que é Você 2 pagaria euros mais a de- cada 2 horas. É. Se você deixar o dia inteiro lá, você acabaria pagando mais. Mais do que. Eu não sei se tem uma questão de reincidência. Você vai ver, essa placa aqui já tomou Já tomou multa, 1000, então várias multas. Mas né? no caso, as duas que a gente tomou, as duas foram o mesmo valor. Verdade. Aí eles deixam um papelzinho no vidro do seu carro lá, e com os dados para pagamento, você vai lá e paga pelo banco diretamente. Sim. Outra coisa que a gente notou é que os portugueses aqui, gente, eles fumam demais. Demais, assim. E olha que eu nasci, né, em família de fumantes, meus pais fumavam, minha mãe fuma até hoje. Isso no Brasil também foi muito comum, né? Mas eu acho Mas que eu dos acho mais últimos anos pra antigamente, cá, né? acho que de uns 10 anos pra cá reduziu bastante o número de Bastante. fumantes no Brasil. Mas aqui realmente quase todo mundo fuma. Uma outra coisa de diferente aqui é a questão dos prédios não terem porteiro. E aí também, assim, eu sei que no Brasil, prédios pequenos, né, tem, pelo menos lá no Rio, existem prédios pequenos que não tem porteiro e tal, mas a grande maioria, todos os prédios que eu morei no Brasil, que o Fábio também, todos os lugares que ele morou, sempre tinham porteiro, né, pra receber carta, enfim, porteiro, gente, porteiro, né, para autorizar a entrada de alguém, para interfonar para sua casa. E aqui é muito difícil você ver um prédio com porteiro. A não ser, assim, prédios comerciais muito grandes, com muitos escritórios, eu imagino que tenha, tá? Mas, assim, prédios baixos, ou nem tão baixos assim, sei lá, 8 andares, 10 andares. O nosso, por exemplo, tem 7 andares e não tem porteiro. O prédio não tem simplesmente nenhum funcionário. Nenhum tem funcionário. uma pessoa que vem uma vez por semana fazer faxina. Fazer a limpeza. Nem sei se é assim. uma vez por semana. É uma vez por semana. Vem, então, uma equipe, né? Deve ser terceirizado. Não, uma equipe, são 2 pessoas. São 2 pessoas? Um senhor e uma senhora. Eles vêm ali, às vezes eu vejo de manhã passando pano ali. Então é uma equipe que faz esse serviço, né, de limpeza. Mas assim, encomendas, então isso é muito ruim por um lado, né, porque qualquer encomenda que chegue, se você não estiver em casa, vai voltar, porque eles não têm como deixar na portaria, na recepção do prédio, né, então isso é uma coisa meio ruim, né. É muito comum, dizem, a gente nunca precisou fazer isso, mas o correio deixa encomenda em algum estabelecimento próximo, uma loja, qualquer coisa. Exato. Que normalmente eles deixam ali e você vai lá e busca. Exato, Isso não aconteceu com a gente, mas eu já ouvi falar acontecer com outras pessoas, porque quando a gente teve um dia que a gente não estava aqui para receber uma encomenda e daí o correio voltou no dia seguinte. Mas é isso que o Fábio falou, às vezes eles deixam um estabelecimento próximo, assim, um estabelecimento, sei lá, parceiro deles, tipo uma loja de conveniência perto. E aí a gente recebe uma mensagem, sua encomenda está na loja tal. E aí a gente vai lá buscar. Normalmente é super pertinho de casa. Qualquer coisa que a gente precise, né, a gente tem que ficar em casa para poder receber aquela encomenda. Mas por um lado bom, vamos supor, deve economizar, né? Os moradores, como não tem porteiro, a gente
né, acaba não pagando, A gente aqui no nosso caso não paga o valor do condomínio. Exatamente. O condomínio é até um valor bem baixo, mas ele fica a cargo do proprietário. Aqui, Isso é uma outra diferença, né? Porque no Brasil tem prédio que você paga mais de R$1.000 de condomínio. Sim, porque os condomínios têm uma estrutura gigante. Principalmente na Barra da Tijuca, não sei quantos né? porteiros, tem segurança, Nossa, tem tem zelador, tem não tudo. sei o que, então isso encarece. É. Aqui, por um lado, é o que eu falei, o condomínio não tem nenhum funcionário fixo. É verdade. Tem uma pessoa uma vez por semana fazer faxina. É verdade. Qualquer coisa que precise resolver no prédio, você chama uma empresa. Uma outra diferença que a gente notou, Brasil e Portugal, é que aqui, gente, nós moradores, somos responsáveis por fazer a medição, né? Por pegar o nosso consumo de luz, por exemplo. Explica aí, Leandro. Você vai saber explicar melhor. Praticamente isso acontece com a luz, isso mesmo. Você tem que, uma vez por mês, você vai ali no relógio, anota os números. O relógio fica no corredor, né? Dos apartamentos. Isso igual no Brasil. E você vai no site da EDP, que é a empresa que fornece aqui. Tem outras. Tem outras, mas acho que a EDP é a maior parte. Mais comum, talvez? Não sei. Como se fosse a Light lá no Brasil. Mas a Light também é mais do Rio. Enfim. E aí você informa no site qual é o seu consumo, os kilowatts, eu acho. Quanto você consumiu naquele mês, para você pagar o que de fato você consumiu. Né? Se você não informar, eles fazem uma média, que a cada 3 meses eles vêm na localidade e olham por eles próprios os números, até para checar, para ver se você está informando o valor coerente. Coerente, exatamente. Então, se você não informar, eles vão fazer uma média com base nesse número. Só que o pessoal fala que essa média é sempre jogada um pouquinho para cima e tudo mais. Então, o que é aconselhável é você todo mês olhar e informar isso. E aí pergunta se a gente já olhou alguma vez nesses 8 meses que a gente está aqui. Uma vez, a gente olhou uma vez. Acho que no primeiro mês, talvez. Gente, a gente não olhou isso, a gente esquece, porque tem um período, você tem que sempre olhar, pelo menos o nosso, entre o dia 13 e o dia 15 do mês. A gente sempre esquece de olhar e a gente sempre paga o que eles dizem que a gente gastou. Mas a gente agora, a partir de dezembro, né, vamos ver se a gente começa a ver. Porque eu vi muitas pessoas falando que eles pegam uma média, mas assim, se eles quiserem jogar um pouquinho mais pra cima, eles vão lá e jogam, sabe? Não sei. Não, você pode dar o azar a média deles ter sido feita em um mês que você consumiu mais. Mas também pode ser dar a sorte da média ter sido feita no mês que você consumiu menos. Então, assim, o legal é você checar. Todo mês você checar, até pra gente entender, olha, a gente gastou mais esse mês do que o mês passado, mas por quê? Enfim. Então isso é interessante, né? A gente é responsável pelo nosso consumo, por informar o nosso consumo, né? Então isso eu achei bem legal daqui. E aí, como o Fábio falou, uma coisa interessante, e do nada essas pessoas vêm aqui no prédio, né, acho que de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, checar o relógio das pessoas, né, dos moradores. E aí vocês perguntam, mas não tem porteiro, como é que eles sobem? Gente, já aconteceu comigo, eu tô aqui em casa, na boa, o interfone toca, aí ele fala, vim ver não sei o que no prédio. Tipo, eles ligam, como não tem porteiro, eles ligam pra qualquer apartamento aleatório, tipo, quem atender vai abrir pra eles entrarem no prédio, entendeu? Eu até falei isso com o Fábio, eu falei, lindo, ligaram alguém aí, tipo, pro meu apartamento, mas não era pra vir aqui não, eles só queriam entrar no prédio. Aí o Fábio, mas você deixou? Eu falei, eu deixei, porque ele parecia um funcionário, né, alguma coisa. Ele nem falou que era da EDP, né? Não, ele não falou. Não, a gente tá supondo que era o cara da EDP. A gente tá supondo isso, mas assim... Isso é um país seguro, né? Imagina se isso acontece lá no Brasil, a gente abre assim pra qualquer pessoa entrar no prédio, né? Eu acho que meio inviável disso acontecer. A última diferença, assim, né? Notável aí que a gente notou pra vir falar pra vocês é a questão do tamanho de Portugal, né? Obviamente, como vocês sabem, Portugal é muito, muito, muito pequenininho comparado ao Brasil, né? Então, tudo aqui em Portugal é perto, né? As distâncias das cidades aqui de Portugal, elas parecem as distâncias de bairros, pelo menos no Rio de Janeiro, tá? Na minha bolha Rio. As cidades têm tamanho de bairros. As cidades têm tamanho de bairros, tá? Então, por exemplo, o Fábio,
ele não trabalha na cidade do Porto. Ele trabalha em outra cidade que fica próxima ao Porto. De carro, da cidade do Porto até essa cidade, são 15 minutos. 15 minutos a gente leva de um bairro para o outro no Brasil, né? Até mais. Às vezes até mais, assim. Então é muito, muito doido pensar isso, né? Você consegue, eu acho que, percorrer Portugal de norte a sul em um dia, se bobear. E as freguesias, que são, como chamamos os bairros aqui, são menores ainda. Então, assim, alguns quarteirões formam um bairro aqui, uma freguesia. Que bairro aqui tem uma conotação meio negativa. Se chamar bairro aqui é como se você estivesse falando de um lugar que é mais barra pesada, assim, então aqui fala freguesia. E aí, consequentemente, as mesmas coisas acontecem com os distritos, né? Que distrito aqui é como se fosse o estado aí no Brasil. Então, por exemplo, a gente já foi para Aveiro, que é um outro distrito, né? A gente já foi para Vira e Mexe, vai para Braga, que é um outro distrito, e a gente cruza um distrito em 40 minutos. Né? Então, aonde aí na cidade você vai de um estado para o outro a 40 minutos? Só se você estiver assim na divisa, né? Mas que não é o nosso caso, né? A gente está aqui bem no centrão do Porto. Então, assim, isso é muito bom para poder viajar, para conhecer novos lugares, né? Porque a gente, de fato, está muito pertinho das coisas, né? É muito fácil você pegar um carro e ir para qualquer cidade, distrito aqui de Portugal. Então era isso, gente. A gente separou um pouquinho aqui de algumas diferenças que a gente notou, né? Nesses 8 meses, hoje tá fazendo 8 meses que a gente tá aqui em Portugal. E como eu falei, é a diferença que a gente notou na nossa bolha, no nosso, né? Tanto comparando onde a gente vivia lá no Rio de Janeiro e aqui onde a gente tá vivendo, né? Assim, os nossos laços, enfim, com quem a gente convive. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm algumas outras diferenças para comentar aqui pra gente, deixa nos comentários, né, pra gente saber as diferenças do ponto de vista de vocês, né, na visão de outros imigrantes. E era isso, eu acho. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam muito, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem com os amigos, me acompanhem também no Instagram, que eu consigo sempre postar as coisas aqui, a nossa vivência um pouco mais em tempo real. E eu acho que era isso, né? A gente vai ficando por aqui e a gente vê vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!